Olá, Rafael. Eu me chamo Gustavo. Sou de uma pequena cidade no interior do Ceará e esse fato se ocorreu em 2013. À noite, a minha família e os vizinhos sempre se reuniam na porta de casa para contar histórias de terror, pois quem conhece sabe que o Ceará é muito assombrado. Mas dentre estas histórias, a que mais me dava medo era a do lobisomem, até porque era real o avistamento da criatura pelas redondezas, principalmente profanando túmulos e abatendo as criações. Em épocas de chuva aqui no Ceará, ninguém fica em casa. Pelo menos os meus amigos e eu não ficávamos. Nós sempre organizávamos brincadeiras de pega-pega na chuva. E numa tarde de janeiro, quando tínhamos 13 anos, uma tempestade intensa caía sem parar. Então decidimos brincar de pega-pega, isso por volta das 17 horas. Éramos um grupo de 6 pessoas, divididos em 2 times de 3 pessoas. O jogo era basicamente pega-pega, mas envolvia se esconder e correr até um ponto seguro, que no nosso caso era a varanda da frente da casa do Samuel, onde não chovia. A brincadeira já era divertida, mas a chuva tornava tudo ainda melhor, pois ajudava a esconder os nossos rastros e dificultava a movimentação. Também podíamos usar a lama para confundir os outros e até podíamos atirar pequenos punhados de terra molhada nos perseguidores para atrasá-los, e era o jogo mais divertido da nossa infância, pelo menos até aquele dia, quando as coisas tomaram um rumo assustador naquela rodada. Bem, era a vez do Samuel se esconder, e para facilitar o entendimento, eu vou dar os nomes dos meus companheiros de time, que eram o Samuel e o Caio. O Samuel pulou a cerca para o quintal de uma casa do outro lado da rua, a famosa casa que, segundo a lenda local, o lobisomem era avistado lá, e se esconder lá não era uma boa ideia, mas também não era trapaça, já que não tínhamos muitas regras. O Caio subiu no telhado do galpão no quintal e se escondeu atrás da parte inclinada do telhado. Eu tentei ser esperto e corri ao redor do quintal, criando um rastro de pegadas na lama para confundir os outros. E quando os nossos amigos do outro time gritavam que estavam vindo, eu tive que agir rápido. Fiz um sinal para o Caio descer e correr se eu começasse a me mover, e então me joguei no meio dos arbustos, me deitando completamente contra o chão encharcado. 2 dos outros jogadores entraram no quintal e começaram a analisar as pegadas espalhadas. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde eles encontrariam o meu rastro, então me preparei para fugir. Eles estavam cada vez mais perto dos arbustos onde eu estava, até que o Caio saltou do galpão e disparou para o gramado da frente. Os 2 imediatamente correram atrás dele, cada um indo por um lado diferente. Eu sabia que a varanda estaria vigiada, então aproveitei a oportunidade para me esconder melhor. Decidi seguir o plano de Samuel e subir no telhado do galpão, pulando a cerca para o quintal da casa do outro lado da rua, onde o Samuel deveria estar. Mas assim que entrei lá, eu percebi que o Samuel não estava lá. Eu procurei por suas pegadas, mas o que encontrei foi muito pior. Marcas no chão de pegadas enormes, como patas gigantes, indicavam que algo tinha sido arrastado até a porta dos fundos da casa, escura e silenciosa. O meu coração disparou assim que percebi o que poderia ter acontecido. Eu virei para voltar e chamar os pais do meu amigo, mas no meio do quintal eu ouvi um urro assustador atrás das bananeiras. Aquele urro era como de um animal desconhecido. E logo, ali de trás das bananeiras,
Uma criatura humanoide com pelos ralos pelo corpo, focinho alongado com enormes presas, uma cabeça canina e o corpo de uma pessoa. Eu já não tinha dúvidas, era o lobisomem. Ele começou a correr rapidamente na minha direção, pisando pesadamente nas poças d'água. Eu gritei desesperadamente enquanto pulava por cima da cerca, conseguindo escapar por um triz antes que ele conseguisse me agarrar. Todos os meus amigos correram para o quintal ao ouvirem os meus gritos, e logo depois, os pais do meu amigo chegaram até aquela casa. Eu contei tudo o que havia acontecido e a mãe dele imediatamente ligou para a polícia, enquanto o pai pegou uma arma e correu para aquela casa abandonada. E como a porta estava destrancada, ele entrou sem hesitar. Nós ficamos do lado de fora esperando, apreensivos, e algum tempo depois ouvimos vários tiros. Então o pai do Samuel saiu com ele nos braços. O Samuel estava inconsciente, com o rosto vermelho e machucado, e todo arranhado como se tivesse sido arranhado por aquela fera. O braço dele também haviam mordidas profundas que chegou a ficar cicatrizes permanentes. O pai de Samuel, quando viu que o filho estava em segurança, ele já saiu gritando que matou o lobisomem, e muitos curiosos que estavam ali na rua entraram para ver. Eu não tive coragem de ir olhar, mas pelo menos 7 pessoas relataram a mesma coisa, que era o lobisomem ali na casa abandonada, caído e morto com vários disparos. Todos esperaram do lado de fora até a polícia chegar. A situação foi explicada, mas pasmem, a polícia entrou na casa e só havia sangue onde o lobisomem estava supostamente morto. Não havia nem sinal da criatura. Ele nunca mais voltou para aquela casa e, pelo que eu sei, ainda é procurado pela polícia até hoje. E isso só prova que qualquer pessoa ao seu redor, até mesmo um vizinho, pode ser um predador, apenas esperando uma oportunidade para agir. Ainda há relatos de lobisomem rondando por aqui, mas não acredito que seja o mesmo. Mas eu ando prevenido e não saio sozinho e nem desarmado. Boa noite. Olá, Fael, boa noite. Eu me chamo Rogério, tenho 17 anos e moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Hoje, eu trago 2 histórias sobrenaturais contadas a mim pela minha mãe. Esse primeiro fato ocorreu na década de 80, no bairro de Laranjeiras, na subida do Corcovado, no Rio de Janeiro. Nessa época, a minha mãe tinha os seus 9 anos de idade e o meu tio com 8. A minha tia ainda estava por vir, pois a minha avó estava grávida. Naquela mesma noite, todos tinham acabado de jantar e, como era de costume, o meu avô ligava o rádio de modo que passasse algumas horas para que desse a hora de dormir. E quando todos se recolheram, a minha mãe, que ainda não tinha pego no sono, ela escutou um barulho fora de casa. E segundo ela, o barulho parecia que alguém estava revirando coisas pelo quintal. E logo depois, não demorou muito para o meu avô acordar também. E cauteloso, ele acordou a minha avó e disse para ninguém se levantar, pois havia algum ladrão rondando no quintal. E a minha mãe, mesmo que com medo, ela saiu da cama e foi ver o que o meu avô estava fazendo. E dentro de casa, o meu avô guardava um cabo de enxada que ele havia feito com tronco de goiabeira. E não tardou para ele intimidar o ladrão que estava rondando a casa. Mas antes de abrir a porta para intimidar o suposto ladrão, a minha mãe, curiosa,
olhava pela fresta da janela do quarto que dava para o quintal. E nisso, ela correu gritando em direção ao meu avô, dizendo que havia um imenso cachorro lá fora. A minha mãe nos conta que era quase do tamanho de uma mula jovem, que nunca tinha visto um cachorro tão grande como aquele que rondava pelo quintal. E nisso, o meu avô resolveu não abrir a porta, pois mesmo com toda a valentia que tinha, ele ficou assustado com o tamanho daquele animal que eles nunca tinham visto naquela redondeza. A minha mãe contou que todo mundo ficou com muito medo e o animal não parava de rondar a casa, sempre emitindo um barulho ofegante como se tivesse muito cansado. E como meu avô não abriu a porta para encarar aquele animal horrível, ele teve uma ideia. Ele foi até a cozinha e encheu uma chaleira d'água e a colocou no fogão a lenha. E quando a água começou a ferver, o meu avô foi até a janela e esperou a criatura passar por debaixo dela. E foi nesse instante, quando o bicho passou embaixo da janela. O meu avô, cuidadosamente, ele abriu a janela e jogou toda a água fervente no lombo do animal. E em seguida logo deu um uivo misturado com relincho e saiu correndo em direção à porteira da moradia. E em seguida ele se embrenhou na mata e desapareceu. E por aquela noite, aquele animal enorme sumira daquele arredor. E mais tarde, todos os moradores da redondeza estavam desconfiados de um vizinho novo que havia se mudado para lá. E apesar de todo mundo gostar dele, ele possuía hábitos estranhos, que por ser muito magro, mesmo no calor muito forte, ele vestia várias camadas de roupas por cima do corpo para ficar com uma aparência de ser forte e saudável. Mas isso já é uma outra história de lobisomem que ficará para a próxima. Bem, mas esse outro relato quem me contou também foi a minha mãe, e nessa época ela já era mais velha. Esse fato ocorreu no interior do Rio de Janeiro, em uma cidade chamada Rio Bonito, precisamente próximo a Itaboraí. E segundo a minha mãe, existiam muitas histórias de pessoas que viravam bicho, literalmente. Principalmente porco, jumento, cabrito e o mais conhecido lobisomem. Um belo dia, a minha mãe foi dormir com a minha tia no quarto. E o quarto delas ficava de frente para um corredor que atravessava a casa toda. E era iluminado por uma luz pequena e azulada, embaixo de uma imagem de Nossa Senhora, que era da minha avó. O quarto não tinha porta. A casa era de taipa e palha, bem rústico, na década de 80 e 90. E como fazia muito calor naquele dia, elas foram dormir em redes e amarraram as cortinas para facilitar a entrada do ar no quarto. E a minha tia, a mais nova, foi dormir em cima e a minha mãe embaixo. E assim, cruzando as duas redes. Próximo a 1h30 da madrugada, a minha mãe escutou uma coisa mancando e gemendo na sala de casa. E essa coisa foi saindo da sala e indo em direção do corredor, andando, mancando e arrastando algo. A minha mãe começou a chamar a minha tia e pulou para dentro da rede dela, totalmente aterrorizada. A minha tia acordou atônita, sem entender nada, perguntando para minha mãe o que é que ela estava fazendo. E a minha mãe, afoita, ela dizia que tinha alguma coisa no corredor gemendo e se arrastando pela sala.
E assim, a minha tia também começou a ouvir aqueles barulhos. E quando elas viraram o rosto em direção ao corredor, elas olharam e viram um ser enorme, em forma de homem e bode. E na verdade, ele estava se transformando. E estava enganchado com a mesinha de centro da sala. Elas olharam aterrorizadas e deram um grito que todos da casa escutaram. O ser percebeu que elas o observavam. Então, ele correu em direção à cozinha e conseguiu arrebentar um muro de taipa e fugiu para o matagal. E quando meu avô se levantou, ele logo pegou o facão que ele guardava embaixo da cama. Então, ele correu até a cozinha e lá ele viu um buraco na parede da cozinha e outro na parede da sala. Porém, observando melhor, ele percebeu que o buraco da sala estava escavado. Aquela criatura escavou o buraco da sala sem fazer nenhum barulho e começou a se transformar embaixo da mesinha de centro que ficava na sala. O meu avô, muito nervoso, ele ainda saiu para o quintal, procurou por aquela criatura, saiu até mesmo na rua, mas não encontrou nada. Bem, a minha mãe não ia mentir para mim, e ela não contava essa história para mais ninguém, pois poucos acreditavam, e ela não gostava de passar por mentirosa. Bem, Fael, nos interiores do nosso Brasil, tem muitas histórias e histórias mirabolantes. Uns contam a verdade e outros inventam. Mas é gostoso quando falta energia ou quando vamos por interior e acendemos a lamparina, vela ou fogueira. E os mais velhos contam essas histórias de suas aventuras e acontecimentos sobrenaturais. Bem, em breve eu trarei mais outros relatos para o canal. Espero que gostem. Boa noite. Olá, boa tarde. Eu me chamo Leonardo e tenho 18 anos. Bem, no ano de 1999, a minha mãe engravidou, sendo então a sua primeira gestação. E no decorrer dos meses, a minha mãe descobriu que estava grávida de gêmeos e ficou entusiasmada com isso. E quase no final da sua gestação, cerca de uma semana depois, a minha mãe foi a um passeio para a praia, junto com seu pai e a sua irmã mais nova. E no caminho, um caminhão desgovernado atingiu o carro do pai dela e acabou gerando esse acidente fatal. O meu avô morreu, ficando preso nas ferragens do carro, e a minha tia fraturou um osso da perna. E já a minha mãe aparentemente estava bem, mas sentiu um líquido estranho escorrendo pela sua perna. O atendimento emergencial, o SAMU, chegou até o local e, ao saber que a minha mãe era uma gestante, levaram ela às pressas para o hospital, pois achavam que ela havia perdido o bebê. E chegando no hospital, o médico constatou que o bebê estava bem, e a minha mãe questionou dizendo: "Sim, doutor, mas... e o outro, como ele está?" Assustado, o médico falou que não havia um segundo bebê, mas sim apenas um. Inconformada, a minha mãe lhe apresentou o ultrassom, onde constava que haviam 2 bebês. Ela acabou sendo convencida de que foi um erro de análise do ultrassom e voltou para casa. A minha mãe, desde aquele acidente,
ela passou a ter sonhos frequentes com o acontecimento, e isso a incomodava bastante. A gestação se concluiu e o meu irmão nasceu lindo e saudável, e conforme ele foi crescendo, ele dizia estar vendo uma criança. E no seu aniversário de 3 anos, tiraram uma fotografia dele sentado ao lado do bolo. E quando a fotografia foi revelada, os meus pais notaram que havia uma silhueta de uma outra criança ao lado do meu irmão. Bem, 1 ano se passou e o meu irmão já estava com 4 anos e tudo parecia estar normal. Mas em uma noite de sono, a minha mãe sentiu uma extrema força passando em cima da barriga dela. E ela relata haver acordado e visto o demônio, o Azazel, em cima dela. Ele simplesmente sorriu para ela e entrou dentro da barriga dela. E algumas semanas se passaram e ela descobriu que estava novamente grávida. Mas havia um porém. Os meus pais não haviam tido relações sexuais fazia um bom tempo. O meu pai chegou a solicitar o divórcio, pois acreditava que a minha mãe havia traído ele. E foi então que a minha mãe resolveu fazer exames para provar ao meu pai de que ela não estava mentindo a ele. E tendo feito os exames, os resultados obtidos mostraram que não houve tentativa de penetração e não havia vestígios de esperma no órgão genital da minha mãe. E convencidos de que algo espiritual estava acontecendo, os meus pais passaram a frequentar igrejas evangélicas e bastavam pisar o pé dentro de qualquer igreja que imediatamente todos os pastores afirmavam ter visto uma revelação de Deus, na qual uma mulher havia oferecido sangue e o nome do bebê da minha mãe ao diabo, e que, de fato, a minha mãe deveria ter tido filhos gêmeos. Novamente, a gestação se concluiu e durante o trabalho de parto, meus pais e o meu tio Nicolas notaram a presença maligna dentro da sala de parto. E quando a minha mãe retornou para casa, já comigo em seus braços, a família resolveu fazer uma festa de comemoração, mas todos os convidados viram uma presença, uma sombra negra acompanhando a minha mãe. E o meu tio Nicolas, na época, tirou uma foto minha deitado em meu berço, e na foto foi revelado a presença da mesma sombra maligna. E quando eu virei adolescente, eu resolvi ir a um centro de Umbanda para ao menos tentar obter respostas. E chegando lá, todos daquele recinto logo notaram a minha energia pesada e diziam que queriam conversar comigo, mas quando eu tentava falar algo, eles me interrompiam. Me colocaram sentado numa cadeira dentro de uma sala escura, onde havia apenas a iluminação fraca de velas, e começaram a falar umas coisas incompreensíveis para mim, e logo eu entrei em um estado de transe. Eu pude me observar saindo do meu próprio corpo. Eu estava no fundo da sala, mas conseguia me observar sentado na cadeira do meio da sala. E aquele pai de santo começou a conversar comigo, e logo eu comecei a presenciar o meu corpo físico se transformando, e eu me tornei uma criatura muito bizarra e monstruosa, algo na qual eu nunca tinha visto em nenhum filme de terror. A criatura possuía garras enormes, um colar de cabeças humanas pendurado em seu pescoço, tinha uma cauda em forma de serpente, e o seu rosto
era em forma de um crânio de bode. E depois de ter visto isso tudo, eu desmaiei e acordei dentro do meu corpo novamente. E aquele pai de santo havia me dito que o demônio Azazel não estava dentro de mim, mas sim que ele se materializou em mim, e então nos tornamos apenas um ser. Eu passei a ter algumas habilidades, como ler pensamentos, identificar o karma das pessoas, atrair as pessoas sexualmente, mesmo que não seja a minha intenção. Eu também consigo saber quando alguém está mentindo para mim. E constantemente eu ouço vozes de pessoas aleatórias gemendo ou pedindo socorro. É um som horripilante que eu só consigo imaginar que venha do próprio inferno. Eu consigo fazer com que qualquer pessoa que eu me aproxime se sinta confortável em me contar a sua vida e principalmente os seus problemas. E isso tudo sem ao menos eu precisar falar uma só palavra. E outras centenas de habilidades eu também passei a ter e a conhecer. Recentemente eu fui verificar a foto de aniversário de 3 anos dos meus irmãos, e aquela mesma foto na qual aparecia uma criança estranha. Bem, acreditem se quiser, os meus pais e eu ficamos chocados ao vermos que aquela criança era idêntica a mim quando pequeno. Ou seja, o meu irmão já mantinha contato com o demônio, no qual posteriormente viria a se tornar eu. Boa noite. O Rei das Trevas e o Sangue do Bode. Eu sou o Gabriel, conhecido como Biel, tenho 36 anos e comecei a ouvir o diabo ainda bem pequeno. Ele corria em volta da minha casa, mas só eu ouvia. Acho que talvez eu tinha uns 3 ou 4 anos. Bem, eu não gostava de ir à igreja, mas era obrigado. E conforme eu fui chegando à fase adulta, eu fui me rebelando contra os meus pais, especialmente contra a minha mãe. Até que um dia eu falei, eu não vou mais à igreja, eu não gosto. E a minha mãe sempre me falava, procure a Deus enquanto há tempo, senão o mal vem atrás de você. A minha mãe, muito devota de Nossa Senhora Aparecida, ela tinha a imagem de Nossa Senhora praticamente em todos os cômodos da casa. E quando cheguei à adolescência, eu estudava na parte da manhã e era meio gordinho. Tinha um colega que se dizia ser meu amigo, mas ficava tirando onda com a minha cara. Eu era uma pessoa retraída, dava risada meio sem graça, mas ficava na minha. Até que um dia tudo mudou. Numa apresentação na escola de um projeto de feira de ciências, o nosso grupo fez uma mistura com água, sal, limão e sei lá mais o que. E conseguimos acender uma lâmpadazinha de LED bem fraquinha. Sim, mas conseguimos acendê-la. E acabamos sendo os vencedores daquela competição. E quando deu a hora do intervalo, esse amigo levou o copo, aquele com água, sal, limão e mais algumas coisas. E lá fora com os colegas, ele falou olhando para mim, vamos acender ele, vamos. E jogou aquela água, aquela mistura no meio do meu rosto, e eu na hora fiquei meio cego. Os meus olhos arderam demais, e foi me subindo um ódio, uma raiva, que eu não pensei 2 vezes. Peguei o copo, fui correndo ao banheiro, lavei o meu rosto e fiz xixi no copo. Voltei lá correndo e joguei aquela urina na cara de todos que estavam ali rindo de mim. Ele ficou louco, veio para cima de mim e me deu uma voadora. Eu resisti e não caí, mas todos que estavam por perto ficaram vendo. Eu não sei de onde veio aquela força tão grande. Tão grande que se eu quisesse, eu poderia até matá-lo.
apesar de ser um pouco mais baixo que ele, talvez até menos força que ele, mas se eu quisesse, ali mesmo eu poderia até matá-lo. E depois desse dia eu cortei a amizade com ele e ele comigo. Acontece que a partir daquele momento, algo aconteceu em mim. Eu comecei a querer ver sangue e a minha vontade era de fazer alguma coisa para ver sangue. Eu tinha muito ódio, muita raiva, mas aí eu pensei, e se eu fizesse alguma coisa, eu arranjaria problemas. Eu fiquei pensando e pensando o que fazer para extravasar o meu ódio. E o que fazer para extravasar aquela raiva que eu carregava dentro de mim. E foi quando começou a estudar na nossa sala um rapaz que veio de outra escola. Esse rapaz era um tipo estranho, um cara calado e cheio de tatuagens esquisitas. E dava para ver que era mais velho que todos ali da sala. E ele tinha um jeitão reservado, olhar fixo sobre as pessoas, e eu acabei me aproximando dele. E quando descobri que ele mexia com magia negra, amarrações, satanismo e até uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar até aquele momento, que era quimbanda. Bem, no começo eu não vou negar que eu tive receio, eu tive medo, mas comecei a entender melhor. E depois que começamos a conversar, cada vez mais eu queria ler e ouvir sobre esses assuntos. E como conseguir proteção e amarrar um inimigo. Até que eu fui convidado para uma gira de Exus. Seria uma gira forte, e segundo ele falou, até o próprio Satanás estaria nela. Eu já estava envolvido e aceitei. E em casa, eu falei para os meus pais que eu iria dormir na casa de um amigo, e me arrependo até hoje. Pois até hoje, eu me arrependo de ter entrado nesse mundo. Eu devo salientar que nessa época, eu estava aí com 18 anos, e ao chegar na casa desse rapaz, eu recebi uma espécie de roupão preto com capuz, e ele me falou que eu tinha que vesti-lo. E chegando ao terreiro, todos estavam vestidos como eu, com aquele roupão preto, e começaram então a invocar o Rei das Trevas, e era assustador. Tinha muita comida para os Exus, e fomos instruídos que só deveríamos comer no final do ritual. E quando Lúcifer então pediu uma adaga de cabo vermelho, e pediu um prato e um bode. E a partir daí, foi uma coisa horrível que eu assisti. O sangue do bode, e aquela voz grossa se dirigiu a mim dizendo que eu estava ali por causa de uma briga. Eu, que estava assustado, fiquei mais assustado ainda. Então o Exu apontou em minha direção e disse: "Você tem muito ódio dentro de você. Eu gosto de pessoas assim. Beba. Beba que eu vou te ajudar." E quando eu bebi um pouco daquele sangue de bode, eu me lembrei daquela briga. E me lembrei daquele ódio e daquela raiva que eu carregava dentro de mim. E me lembrei do sangue que eu queria, e aquilo me embrulhou o estômago. E ele veio então no pé do meu ouvido e disse com aquela voz gutural: "Estarei sempre junto de você. Bata o pé 6 vezes e chame pelo meu nome. Não esqueça de bater o pé no chão 6 vezes e chame por mim." E depois que isso tudo terminou, o amigo que havia me levado para essa iniciação, ele disse que agora eu iria conseguir tudo o que eu quisesse. Bastava eu bater o pé no chão 6 vezes e chamar pelo nome do Rei das Trevas. Eu estava assustado e não demorou muito. Eu voltando para casa, encontro aquele ex-amigo que brigou comigo. Ele veio atrás de mim conversando com outros colegas, dizendo: "Sabe aquele ali?" Eu dei um pau nele. Ele zombava da voadora que me deu e eu fiquei ali só escutando. Ele quis dar uma de valentão e os colegas rindo, e ele dizendo que tinha me dado um pau. E nessa hora eu parei, bati o pé no chão 6 vezes e chamei pelo Rei das Trevas. Eu fiquei cego, voltei e fui em direção a ele, e só não o matei porque eu não quis. E quem quis defendê-lo também apanhou. Ali eu me senti vingado. Ele saiu correndo e os colegas correram atrás dele, não entendendo de onde veio aquela força. Só eu sabia quem tinha me dado aquela força. Eu agora estava vingado. Eles correram e por pouco não foram atropelados por um caminhão, porque na disparada que ele saiu,
quase que um caminhão o atropelou. E conforme foi passando o tempo, eu fui ficando cada vez mais satânico e sentia prazer em ver as pessoas que cruzavam o meu caminho se dando mal. Aquele sentimento de satisfação só aumentava. Mas eu fui ficando cada vez mais escravo desses rituais. Só que agora eu não conseguia mais sair. Quando você entra num ritual desses, você entra e não tem como sair. Eu passei a ter sonhos que eram na verdade pesadelos. Eram sombras de um vulto me cobrando, falando que eu não podia virar as costas. E problemas começaram a acontecer em minha casa. A minha mãe sofreu um infarto. O meu pai passou a ficar com os nervos abalados. Eu vi que ao meu redor tudo estava ruindo, desmoronando minha vida. Os meus pais, a minha casa, e eu mesmo comecei a perder peso e sem saber o porquê. Eu fui me consultar e nos meus exames não deram absolutamente nada. Porém eu estava me definhando. Um certo dia, quando eu ia até o cemitério fazer uma oferenda, eu encontrei um rabino saindo de lá. E para quem não sabe, um rabino é tipo um pastor, porém judeu. Ele me chamou e perguntou se eu aceitava uma oração para me libertar daquele mal. Eu não tinha nada a perder, então aceitei e ele começou a oração em hebraico. Abu de Bashmaya, Nekalish de Mar, Teitei Malkutar, Nekue Resubiana Rekana, de Bashmaya of Bahar. E assim continuou, e aquilo me tocou. E de repente eu caí em arrependimento e comecei a sentir dentro de mim duas forças desligando. Duas forças duelando, a do mal e a do bem. Aquela oração me tocou profundamente. Aquela oração forte de poder, de libertação, me atingiu totalmente. E descobri que Deus é o grande Salvador. Eu ainda não estou 100%, mas o bem está vencendo. E agora eu vejo que o melhor da vida é ter paz. E esta paz só vem e só virá com a força de Deus, a única força capaz de quebrar o poder de Satã. E Satã nada é mais do que a maldade. Essa é a minha história. Boa noite. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás, e isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. E por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade, e do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família, e os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro, então resolveu que iria aumentar o rebanho de gado. Ele precisava de mais pasto para isso, e resolveu derrubar uma área florestada da fazenda, que ele achou que daria um bom pasto. Então, ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área, e eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho deles. E depois de um tempo, eles voltaram para lá e viram que o fogo tinha se apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo novamente e foram embora. E mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo gracinha, e então resolveram fazer uma busca na mata. Eles deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então colocaram fogo no mato e dessa vez ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia por ali. Mas depois de um tempo, o fogo se apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho, então colocaram fogo de novo no mato, e depois de um tempo, o fogo apagou novamente. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então, ele resolveu que ia cortar as árvores com motosserra, pois ele é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda enquanto fumava. E lá fora, a noite estava com uma lua fraca que não dava para iluminar muita coisa.
e não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. E um bom tempo depois, ele resolveu entrar e fazer outra coisa, quando ele viu alguma coisa se mexendo em frente da casa. E lá adiante, ainda envolto na escuridão, só dava para ver o movimento e não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre no pior e é meio esquentado e já foi furioso, querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento e já estava completamente cercado pela escuridão, mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então, ele viu alguma coisa se mexendo um pouco a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo achando que era alguém. E quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto da sua vida. E ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha e tinha mais de 2 metros de altura, entre 2,5 metros a 3 metros. Era fina, com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, e só 2 olhos, e não tinha cabelo e orelhas. E também, a cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena para um corpo daquele tamanho. Os dedos eram finos e longos também, e parecia só ter 4 dedos em cada mão. Bem, ele não conseguiu ver direito, mas também disse que a criatura tinha uma pele enrugada, como se fosse uma casca podre de árvore. Bem, mas ele não tem certeza quanto à pele, pois não tinha luz direito. E depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo. Mas ele não conseguia se mexer, e ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então, a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância. E então, falou para ele numa voz quase sussurrante que parecia o vento. E mesmo sem ter boca, ele fala que parecia que a criatura estava falando direto dentro da cabeça dele. Deixa a minha floresta em paz. E se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. E então, a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tinha visto correndo. E pareceu que mergulhava no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, ou se ela caiu, ou o que fez. Mas ele não quis ficar lá para descobrir. E ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não iam mais transformar a floresta em pasto. E depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela, e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação das matas. E se alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia, com certeza a sua história era real. Boa noite. Bem, o meu nome é Adriano, eu tenho 23 anos, moro em Iracema, no Ceará, e venho contar esse relato a pedido do meu tio, que é muito fã do canal. Eu narrarei os fatos com as suas palavras. Tudo se passou no interior do estado do Ceará, no ano de 2005. O meu tio tinha 21 anos na época e namorava uma menina que se chamava Zuleide, e morava na Vila Zoraide.
A sua namorada era apaixonada por farra e naquele dia ela queria muito ir a um show da banda Companhia do Calypso, uma banda que era muito sucesso na época, e o meu tio, muito apaixonado por ela, resolveu levá-la no show. O meu tio tinha pouco dinheiro, então eles foram no show de ônibus. Chegaram lá, eles curtiram muito o show, beberam muito, e a namorada dele amou o show e disse que ele realizou o sonho da vida dela. E nisso, o meu tio ficou muito feliz, então ele a levou até a casa dela de ônibus. E como ele não tinha mais dinheiro para o coletivo, ele decidiu voltar para sua casa a pé. A casa de sua namorada não era muito longe da casa dele. Eram apenas 5 quilômetros se ele cortasse caminho por dentro de sítios e matagal. Eram quase 2 da madrugada quando ele se despediu da namorada e foi embora para pegar o caminho por dentro dos sítios, o qual era mais curto. O meu tio foi alertado pelo sogro para tomar cuidado com aquele caminho, porque ele mesmo tinha medo dos locais que ele passaria. Mas mesmo assim, ele foi por ali, rindo porque não acreditava em nada, mas ele foi. O caminho até que era tranquilo, só não era iluminado, a não ser pela luz da lua cheia. Então, ele foi seguindo seu caminho. No trajeto, ele foi ouvindo alguns barulhos estranhos de animais à noite, mas o meu tio sempre carregava com ele um punhal. De repente, o meu tio ouviu um grunhido à sua frente, mas não ligou e continuou andando. E andando mais um pouco à sua frente, de uma forma surpreendente, ele viu um ser arranhando uma árvore como se estivesse afiando as suas garras. Na hora, o meu tio congelou quando viu aquela criatura enorme e em pé. Naquele momento, ele sentiu que aquilo não era normal e tentou sair de mansinho. Mas a criatura percebeu e olhou, e avançando sobre ele, sendo que só deu tempo dele puxar o punhal, e quando a criatura se aproximou, ele desferiu várias punhaladas na criatura, e ela gritava de dor, mas não desistia, e continuava atacando o meu tio. Ele continuava lutando, e o meu tio continuava dando mais punhaladas, até que a criatura recuou e foi embora. O meu tio, muito ferido, continuou seu caminho, só que desta vez correndo e assombrado com aquilo que havia acontecido. Só que mais à frente, para sua surpresa, a criatura estava esperando a sua passagem e o atacou novamente. Então, a luta recomeçou e foi sangrenta. O meu tio desferiu vários golpes para se defender do monstro e de novo a fera recuou para o mato alto e assim desaparecendo na escuridão da noite. Nesse momento, já eram quase 3 da madrugada e o caminho se tornou longo e sofrido devido ao meu tio se esconder de vez em quando. Isso durou quase a noite toda. E quando de repente ele se viu de frente à casa do meu avô, o seu pai, e entrou correndo, todo rasgado e ferido, e com arranhões tão profundos que tiveram que levá-lo ao hospital urgente, com ferimentos graves. Porém, no lugar onde ele foi arranhado, lhe nasceram pelos e uma pelagem tão extensa que parecia cabelo. E voltando, o meu avô, que era daqueles nordestinos muito valente, quando viu aquilo, ele pegou a sua arma e foi atrás de uma pessoa que ele desconfiava, porque já existiam boatos na cidade sobre a tal pessoa se transformar em bicho. E chegando lá, o meu avô viu o tal homem sentado na cadeira de balanço muito ferido, mas bem, mesmo com os ferimentos. O meu avô, chegando perto, apontou a arma para ele e disse:
Nunca mais chegue perto de ninguém da minha família, senão eu te mato, seu cabra safado. Naquela época, as coisas eram resolvidas dessa forma. Então, o homem olhou para o meu avô e disse o seguinte: meu caro, você tem alguma bala de prata aí? E sorriu. O meu avô sentiu um calafrio, mas não se intimidou e disse: está avisado, seu cabra safado. Bem, em 2008, eu fui a Fortaleza, no Ceará, visitar a minha família. Me lembrei dessa história, sendo que todos me confirmaram que é real. E diante disso, eu acredito nessa história. E quando eu estava em Fortaleza, o meu tio me contou outro fato que aconteceu com ele anos depois. Uma noite eu vi uma coisa estranha em volta da minha barraca. Minha barraca era grande, porque eu não sei ficar dentro de uma igluzinha, não. Eu e a mulher lá dentro, e eu vi à noite, olha, a noite inteira, barulho, em volta da barraca, a noite inteira, até de manhã. Aí ficamos lá quietinhos. A única coisa que eu tinha era um facãozinho. Mas falei assim, sei lá, vou fazer, não sei o que é. Porco não é, que aqui não tem. Lobisomem conhece? Existe. Licantropia. Era um cachorro. O cachorro anda igual nós, assim, até atrás. Andou atrás de mim até aqui perto dessa porta aí, ó. Não me atacou, não fez nada, mas veio atrás. Tinha história, pessoas que contavam que aqui existia uma pessoa que se transformava, licantropo, né? Eu nunca acreditei até esse dia, eu acreditei. Sei lá, 10 e meia, 11 horas, não sei, mais ou menos assim. Você está descendo no lugar, aquele perto, não era longe. Daqui a pouco você vê um cachorro grande, vem atrás da cidade, andando normal. Não me atacou. Só que de repente você chega mais perto de casa, eu te falei, bem ali. Levantou, igual nós estamos aqui, o cachorro anda assim, e o olho, cara, o olho. Gente, porque um animal, você vê o olho do animal. E gente, você conhece o olho de uma pessoa. E foi o que eu vi. Chegou, não me atacou, não me ameaçou, mas veio até aqui, perto, até eu entrar aqui. Aí depois foi embora, não sei pra onde. E contava uma história que aqui tinha uma pessoa que sabia, conhecia o segredo da licantropia. Existe. Licantropia existe. Boa noite, eu me chamo Guilherme Silva e sou natural de Manaus, no Amazonas. Eu trabalho como vigia de um cemitério no período noturno. E essa história me foi contada por um coveiro amigo de trabalho. Eu estava no meu intervalo em uma noite e esse coveiro estava sentado em um túmulo fumando um cigarro. Eu estava com muito sono nessa noite e decidi sentar perto dele e puxar uma conversa para ver se o sono ia embora. Sentei perto dele e dei boa noite. E começamos a conversar, e papo vai, papo vem, e perguntei onde ele morava. Ele disse que morava em Manaus fazia muitos anos, mas era natural de Ipixuna. Perguntei o porquê dele morar aqui em Manaus e não lá em Ipixuna. E ele disse que não queria ter vindo, que foi forçado a se mudar de lá para bem longe. Eu fiquei muito curioso com a história. Por que o senhor foi forçado a sair de lá? E ele logo respondeu: você não iria acreditar se eu te contasse. Colocou o cigarro na boca e deu uma tragada. Então eu falei:
Oxe, pois me conte, que agora eu estou curioso. Então o coveiro começou a falar. Eu trabalhava com criações, tinha porcos, carneiros, galinhas, patos, e também tinha uma plantação de legumes e frutas, e era disso que eu tirava o sustento da minha família. Na época, a minha mulher tinha 2 filhos. Nós levávamos uma vida bem tranquila. Um dia, eu levei algumas verduras e 2 carneiros para vender em uma feira que tinha antigamente na cidade. Eu levei tudo em uma pequena carroça com meu filho e logo vendemos tudo. Mas antes de irmos embora, eu parei em uma bodega para tomar uma bebida. Eu não era de beber muito. Estava lá tomando a minha cachaça e o meu filho comia uma manga em cima da carroça. E foi quando, do nada, 2 homens que estavam lá bebendo começaram a brigar. E um dos homens então falou: pensa que eu não sei o que o teu irmão é? Pensa que eu não sei que era ele levando o meu carneiro nos braços semana passada? E o outro homem respondeu: acho que você tá bebendo tanto que está vendo coisas. Nessa hora, o dono da bodega se meteu entre os dois com o pau na mão e mandou os 2 irem embora. E os 2 obedeceram. Foi um para o lado e o outro acabou voltando e sentando novamente na bodega. O dono então perguntou: que história é essa que você falou sobre o irmão do homem que você estava brigando? E ele disse: olha, o irmão dele vira bicho. Uma noite ele estava em casa e ele passou com o irmão dele em frente ao meu terreiro. Eu estava soltando os meus cachorros quando o irmão dele falou: se eu quiser pegar um dos teus bichos, esses cachorros aí não vai me impedir não. E saíram os 2 rindo. E quando foi na madrugada, os meus cachorros estavam loucos no quintal. Eu peguei a minha arma e quando fui ver, tinha um bicho feio no meu quintal. O bicho era um demônio. Pegou um dos meus carneiros novos e saiu correndo com um deles na boca. Eu tenho certeza que era o irmão daquele infeliz que vira bicho. Os meus cachorros ficaram todos encolhidos no canto da parede e nenhum tentou nada contra aquele bicho. E olha que os meus cães são cães de caça. O homem continuou falando outras coisas sobre os 2 irmãos, só que eu achei melhor voltar para casa. Era muita história para mim. Eu peguei a carroça e voltei para casa com meu filho. E no caminho, eu acabei encontrando com um homem que estava brigando. Ele estava sentado embaixo de uma árvore com outro homem que eu não conseguia ver o rosto. Provavelmente o irmão dele. Eu nem liguei. Continuei o meu caminho e os 2 ficaram nos olhando passar em silêncio. Cheguei em casa. A minha mulher pediu que eu fosse na casa do meu compadre, que ficava próximo a nós. Ele tinha ido lá mais cedo e disse que precisava falar comigo. Eu fui lá e ele logo foi falando. Ontem eu estava sentado na varanda fumando um cigarro e vi uma coisa andando entre o milho. Era muito grande. E quando andava, o milho abaixava. Eu achei que fosse algum ladrão. Corri, peguei a arma e dei um tiro na direção do milho. E um bicho muito grande saiu correndo, pulou a cerca e se meteu no mato. Eu posso te afirmar com certeza que não era onça. O bicho era muito maior. Acreditei no meu compadre e contei o que tinha visto e ouvido na bodega. Ele ficou espantado e disse que se fosse algum tipo de monstro, ele ia encher de bala. Eu voltei para casa pensando em tudo que tinha escutado naquele dia. E já preocupado, pois eu também vivia de criações. Bem, a noite logo caiu. Era umas 7 da noite quando o meu compadre bateu à minha porta, falando que tinha visto 2 homens entrando na mata. 2 homens estranhos, e me chamou para ficar na tocaia dos 2. E eu fui. E ficamos só eu e ele em cima de uma árvore que ficava entre a minha casa e a casa dele. E qualquer movimento a gente atirava. Era umas 10 da noite mais ou menos e nada acontecia.
Eu falei pro meu compadre que era melhor a gente voltar para casa. E foi quando vimos saindo da mata um bicho muito grande. Não era onça, porque nenhuma seria tão grande daquele jeito. Era um animal que nem eu mesmo conseguia identificar. Tinha horas que parecia um cachorro e na outra parecia um tipo de macaco grande. Era uma coisa muito esquisita. A cerca da casa do meu compadre era alta e esse bicho pulou com uma facilidade tão grande que na hora pulamos da árvore e corremos, já que a nossa família estavam na casa. Corremos o mais rápido que deu. E quando chegamos em frente à casa, deu para ver que era um grande cachorro preto que caminhava de lado. Era estranho, pois eu nunca tinha visto um cachorro tão grande. Ele ficou nos encarando e o meu compadre disparou um tiro de espingarda. O bicho deu um urro e pulou para o outro lado da cerca, só que não foi embora. Ficou ali parado nos olhando. Eu nunca tinha visto coisa igual. Onças correm só com o barulho. Só que esse, ele não tinha medo. Ele ficou do outro lado da cerca. E o mais estranho foi que o bicho se levantou e ficou de pé. Atirei na direção dele e ele saiu em disparada pela mata. Entramos em casa e passamos o resto da noite vigiando para ver se ele não voltava mais. E realmente ele não voltou. Pela manhã, contamos para as nossas esposas o que tínhamos visto. E a mulher do meu compadre, ela caiu no choro. E ela disse: "Ele quer o meu filho." O meu compadre tinha uma criança de 10 anos de nascido. E deve ser por isso que o bicho veio 2 noites seguidas. Deve ser por causa da criança, disse o meu compadre. A família do meu compadre ficou na minha casa e fomos para a árvore da noite anterior. E não demorou muito para o bicho chegar. Ele veio da mesma mata que ele tinha saído da noite anterior. E então ele pulou a cerca muito rápido. Continuamos para ver o que ele faria. Ele correu e parou bem em frente à casa. Ficou andando e farejando de um lado para o outro. E depois ele correu para fora da propriedade. E então, não vimos mais a criatura naquela noite. Realmente, ele estava indo lá pelas crianças. O compadre foi passar uns dias na casa da sua mãe, na cidade vizinha. Pelo menos, até a criança ser batizada. Um tempo depois, a minha mulher ficou grávida e decidimos mudar para Manaus. De vez em quando, eu ainda vou na casa desse meu compadre. E da última vez, ele disse que um dos irmãos tinha sido morto a facadas. E o outro, que o povo suspeitava ser o lobisomem, ele tinha ido embora. E dias depois, eu vi os filhos do coveiro que me contou essa mesma história. É incrível o que se pode saber em uma simples conversa. E eu creio que aquele senhor não teria tanta imaginação para criar uma história tão louca.